Fala galera, tudo jóia com vocês? Vamos falar aqui hoje nesse vídeo sobre fundos imobiliários, o porquê eles estão caindo tanto, porquê eles estão derretendo dessa forma. Será que é a hora de vender todos os seus fundos imobiliários da sua carteira? Ou é a hora de comprar? Então acompanhe o vídeo que é sobre esse assunto que vamos falar aqui hoje. Eu sei, meus amigos, o mercado de fundos imobiliários está despencando muito ultimamente. E parece que foi só você começar a investir que, puf, começou a despencar, não foi? E para você que é iniciante no mundo dos investimentos, eu sei que não é nada agradável começar a investir, pôr seu dinheiro em um certo ativo e logo após esse ativo despencar. Olha só, você já deve ter percebido que os fundos imobiliários oscilaram bastante nos últimos tempos. Por exemplo, o fundo imobiliário XPLG11, que é um fundo imobiliário de logística, recuou bastante também no último mês. Olha, como vocês podem ver, há um mês atrás ele estava sendo cotado a R$ 101,90 e hoje ele está sendo cotado a R$ 97,40. Então foi uma queda de 4% em um mês. O MXRF11, um dos fundos imobiliários mais populares da bolsa, também não ficou fora dessa queda. Ele saiu de uma cotação de R$ 10 e hoje está sendo cotado em R$ 9,73. Então foi uma queda de 2,70% em um mês. Aí você deve estar se perguntando, mas Alexandre, o que está acontecendo com o mercado? Onde eu devo investir meu dinheiro? Eu sabia que você iria me perguntar isso. Calma, eu vou te contar tudo. Vamos entender um pouco melhor o porquê isso está acontecendo. Afinal, quem não gosta de um bom suspense, né? Então, galera, isso tem a ver com a famosa taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros que o governo usa para controlar a inflação. Quando ela sobe, os juros ficam altos e o crédito fica mais caro. Então, hoje em dia, fica bem mais caro fazer um financiamento para comprar o seu carro ou ir no banco fazer um empréstimo pessoal. Então, você irá pagar bem mais juros do que antes. E claro, os fundos imobiliários sofrem esse impacto também. Mas calma, galera, não saia correndo agora a vender todos os seus FIIs. Vamos entender isso melhor. Então, quando a Selic sobe, geralmente os fundos imobiliários tendem a cair, porque as pessoas começam a migrar os seus investimentos para opções mais seguras, como por exemplo títulos públicos, que ficam bem mais atrativos com a alta dos juros. E também existe fundos imobiliários que podem se beneficiar com a alta da taxa Selic. FIIs de papéis, por exemplo, a maioria deles tem contratos atrelados à renda fixa. Agora vamos falar de alguns FIIs que eu considero interessantes, mesmo nesse cenário de Selic alta. Primeiro, vamos começar com o XPLG11. Esse fundo imobiliário ele é focado em logística, ou seja, galpões e centros de distribuição, que são setores que continuam crescendo. Eu tenho certeza que você, igual a mim, nós compramos online e essas compras elas passam por galpões logísticos e isso tem aumentado muito nos últimos tempos. Muitas pessoas estão comprando online. Então, fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, eles têm muito a se beneficiar com esse aumento de compra na internet. Sabe aqueles galpões que você vê na beira de rodovia quando você está de carro ou de ônibus? E tenho certeza que você já se perguntou quem que é o dono desse galpão, quem que é o dono desse barracão tão enorme desse jeito? E um dos donos pode ser o XPLG. E se ele está caindo agora, pode ser uma boa oportunidade de compra, porque no longo prazo, logística só tende a crescer. E o MXRF11, esse é o queridinho, todo mundo tem na carteira. Ele é bem diversificado e sempre está na boca da galera por ser bem acessível e entregar bons rendimentos. Só que assim como os outros, ele também deu uma caída. Mas galera, pense sempre no longo prazo. Se você ficar olhando cotação de momento, você pode acabar fazendo cagada. Assim como ações, fundos imobiliários é para o longo prazo. Essas oscilações de mercado, elas sempre aconteceu e sempre acontecerá. Se você tem um ativo que você acredita na sua carteira, não é porque ele caiu um pouco ultimamente que você tem que sair vendendo tudo. Talvez pode ser uma ótima oportunidade para você aportar um pouco mais. Então, o que eu costumo fazer nessa época de Selic alta é claro, eu pego um pouco do meu dinheiro e invisto na renda fixa, porque ela está rendendo bem. Mas também não deixo de olhar as oportunidades que surgem na renda variável, como ações e fundos imobiliários. E se tem um ativo que eu acredito no potencial dele, eu vou lá e invisto. E para fechar aqui com chave de ouro, vamos falar um pouco do fundo HSML11, que é um fundo de shopping. Sim, shopping, galera. Muitas pessoas acham que com o aumento das compras online, shoppings vêm perdendo espaço, mas não é bem assim. Os shoppings ainda continuam sendo um centro de entretenimento e lazer, e as pessoas ainda vão lá. Fora que shoppings investem pesado em eventos e gastronomia. Então eles não são só sobre compras. Por exemplo, eu mesmo quando vou em shopping, não saio sem comer algo ou tomar aquele sorvete. E aposto que você também tem uma rotina parecida. Então, galera, nesse cenário de Selic alta, você tem que escolher bem onde você irá investir o seu dinheiro. Não saia correndo vender bons fundos imobiliários que talvez você tenha na sua carteira só porque ele caiu um pouco. Talvez esse é o momento de aportar um pouco mais, porque está surgindo várias oportunidades no mercado de FIIs. Fundos como XPLG11 e HSML11 podem ser ótimas oportunidades de longo prazo, já que seus setores continuam crescendo. O segredo aqui é diversificação.
não coloque todos os seus ovos em uma só cesta. E aí, meus amigos, vocês gostaram da dica? Tem alguma pergunta para me fazer? Pode deixar aqui no comentário que eu vou responder todos. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, faça isso agora. Espero que você não perca nenhuma dica sobre como investir melhor o seu dinheiro em fundos imobiliários, ações e até mesmo na renda fixa. E é por isso que eu criei esse canal, para investirmos de forma inteligente. E lembre-se, o mercado oscila e de forma estratégica e inteligente a gente chega lá. Se vemos no próximo vídeo. Tchau!